Volume 07, Capítulo 01, Capítulo 183, Criação fracassada. Fora de Metilene, olhei ao redor com mais cautela do que de costume. Depois de confirmar que não havia ninguém por perto, larguei meu drop e o transformei em um perdido. O ar mudou, e o mestre da masmorra Satanashi apareceu. Repetição. Sem hesitar, lancei meu feitiço de farmagem definitiva para eliminá-lo instantaneamente. Os mestres das masmorras não estavam fora do seu alcance. O feitiço foi ativado e Satanashi foi eliminado instantaneamente. Ufa! Isso foi um alívio. Eu havia olhado ao redor com tanto cuidado e usado a repetição imediatamente por um motivo muito específico. Satanashi tinha o poder de controlar mulheres. Não era apenas forte, nada poderia ser mais problemático do que aquela coisa manipulando alguma pobre e inocente espectadora, então eu o eliminei antes que isso se tornasse um problema. O perdido Satanashi dropou algo. Quando me aproximei e verifiquei, descobri que era um brinco. Enquanto meus dedos o tiraram do chão, os detalhes de seu efeito inundaram minha mente. O brinco de Satanashi poderia anular as habilidades da mulher que o usasse. Inclinei a cabeça e resmunguei para mim mesmo. Isso fazia sentido, tematicamente. O demônio controlador de mulheres havia dropado um item que suprimia os poderes de uma mulher. Eu conseguia entender isso. Mas, comparado aos outros itens de perdidos que eu havia obtido até então, o efeito era simplesmente fraco demais. Claro, você poderia dar a uma mulher que acha que pode se tornar sua inimiga e torcer para que ela aceite o presente. Talvez. Bem, não é algo que eu vá me dar ao trabalho de usar. Nem todo drop pode ser um sucesso. Mesmo drops de mestre de masmorras não podem ter garantia de efeitos enormes e transformadores. Os chifres de bicórnio de Celeste, que também vieram de um mestre de masmorras, também não eram exatamente excepcionais. Eles apenas a permitiam usar magia elementar. Um ajuste perfeito para ela, mas não necessariamente bom. Talvez seja útil algum dia, pensei comigo mesmo enquanto colocava o brinco no bolso e começava a jornada de volta para Metilene. No caminho, encontrei uma mulher. Ela era misteriosa. Sua ausência quase me fez duvidar que ela estivesse mesmo ali na minha frente, como se ela fosse desaparecer no momento em que eu piscasse. Eu já estava neste mundo há tempo suficiente para adquirir gradualmente a habilidade de sentir presenças. Mas eu não conseguia sentir a dela. Será que ela é um fantasma? E estremeci. O andar descontraído da garota parou em uma clareira. Então, ela tirou algo do bolso e colocou no chão. Um círculo mágico se espalhou de onde ela havia colocado. A luz tóxica do círculo mágico roxo disparou por todo lado como holofotes. De repente, houve uma presença. Não a dela, porém, o círculo mágico tinha uma. Eu poderia ir mais longe e chamar de vontade. Massacre. Destruição. Essas palavras surgiram na minha mente, me fazendo pular para longe. Zap! Eu consegui pular, mas um raio roxo vindo da borda do círculo mágico me atingiu. Minha mão estendida ardia, e um pedaço de carne foi queimado. Aquele era um círculo mágico perigoso. Eu não sabia nada sobre ele, mas sabia que ficar ali a destruiria. Ei! O que você está fazendo? Saia daí! Gritei para ela. Ela se virou silenciosamente. Fiquei chocado, completamente surpreso. Seus olhos, não, todas as suas feições, eram os de uma boneca sem emoção. Enquanto eu estava atordoado, a situação continuou a progredir. O círculo mágico a corroía. Seus cabelos longos ficaram curtos e suas roupas desapareceram gradualmente. Não posso hesitar um momento sequer. Meu cérebro trabalhava a todo vapor. O que estava acontecendo? O que ela estava fazendo? Meus itens, minhas habilidades. Todos eles passaram pela minha mente em um instante, combinados, e chegaram a uma possibilidade. Não havia mais tempo para pensar. Saquei minhas duas armas e carreguei bala flamejante em uma e bala congelante na outra.
Então, atirei repetidamente, combinando-as em balas de aniquilação. Elas rasgaram o chão, devorando pedaços do círculo mágico. Agora com partes faltando, o círculo mágico perdeu sua eficácia e os relâmpagos cessaram. Finalmente, a clareira natural retornou à paz. A mulher estava segura. Ufa, soltei um longo suspiro. Minha decisão impulsiva, a única opção que me ocorreu, tinha dado certo. O que houve? Ela me perguntou. Não consegui evitar gritar. Não me venha com essa, diga o que houve. O que você estava fazendo? Eu não sabia o que ela estava fazendo, mas, para mim, parecia que ela tinha tentado suicídio. Cumprindo as ordens do mestre. Ordens? Mestre? O mestre diz que sou lixo e que eu deveria me livrar de mim mesma. O quê? Senti meu estômago revirar de raiva. Carreguei mais balas flamejante e congelante, caso ela tentasse suicídio novamente. Então, perguntei. Que história é essa de se livrar de si mesma? Você teria que ser louco para mandar outro ser humano fazer isso. Você não está errado. Sou uma forma de vida artificial, um ser criado sem alma. Lixo é o termo correto neste caso. Uma forma de vida artificial? Fiquei sem palavras. Tipo, um robô, um androide, ou algo assim? Robô. Androide? Golem, talvez. Ou homúnculo. Algo assim. Ela assentiu em resposta. Muito parecido. Quase igual. E por que alguém iria? Você está perguntando qual é o objetivo por trás da minha criação? Sim. Para masmorras. Masmorras. Fui criada artificialmente para produzir drops de rank A. Mas eu fui um fracasso, todos os meus drops são de rank F, e não aumentam. Sou uma criação fracassada, respondeu ela lentamente, mas sem pausa. Então, fechou a boca, pois havia explicado tudo do início ao fim. Agora eu conseguia ver o que estava acontecendo. Então, como os status normais de aventureiros variam, eles queriam criar uma forma de vida artificial com atributos máximos para se livrar da aleatoriedade, confirmei. Ela assentiu. E eles falharam. Droga! Por que você está bravo? Obviamente. O que deixa você irritado em relação ao descarte de uma ferramenta defeituosa? Nag. Ofeguei. Quando ela disse isso, começou a soar como se eles estivessem certos. Se seja como for, não é legal. Quero dizer. Não posso deixar você fazer isso consigo mesma. Isso é problemático. Por quê? Devo obedecer às ordens do mestre. À primeira vista, essa foi uma observação razoável. Você pode mudar de mestre? Perguntei, reflexivamente. Em momentos como aquele, mudar de mestre era a única maneira de resolver o problema fundamental. Sim. Como? Coloque a mão no meu peito e infunda mais poder mágico do que meu mestre anterior. Isso o substituirá. Isso é tudo. Isso é tudo? Sou um protótipo, então fui feita para mudanças rápidas e fáceis, explicou ela. Certo. Entendi. Nesse caso, contudo. Comecei a estender a mão, mas parei. A magia do meu mestre é minha fonte de poder. Só por existir, eu lentamente consumo magia. Então, continuei e coloquei a mão no peito dela. E a infundi com poder mágico, como ela havia instruído. Eu não sabia se o poder mágico de que ela falava vinha do meu MP ou da minha inteligência, mas não importava. Ambos eram SS, muito além de qualquer outro neste mundo. Seu corpo brilhou por um mero momento. Funcionou? Perguntei. Mudança de mestre concluída. Ótimo. Você está bem com isso? Pela primeira vez, a emoção transpareceu em seu rosto. Ela ainda estava praticamente inexpressiva, mas era como
Se você olhasse bem de perto, veria um toque de confusão. Presumivelmente, ela estava perguntando se eu concordava que ela consumisse meu MP. Sim. Vou ficar bem. Era muito melhor do que ver alguém cometer suicídio. Mais importante, porém, eu estava furioso por alguém a ter forçado a fazer isso por causa de seus próprios desejos egoístas. Eu sabia que não me sentiria melhor até intervir.